vamos ler do capítulo 1 ao versículo, do versículo 1 ao versículo 11. Atos 1, do 1 ao 11. Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Todos acharam? Lerei a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu nos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, nós cremos nela completamente, te oramos para que o Senhor faça efeito no nosso coração, que a palavra que vai ser pregada hoje possa ser ministrada pelo Espírito do Senhor nas nossas vidas. Pai amado, e que apesar de mim esta palavra seja excelente para o propósito na qual o Senhor tem nesta noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Irmãos, no ano passado nós expomos o livro de Marcos, e tem uma coisa que a gente precisou falar muitas e muitas vezes, porque às vezes não fica claro para alguns que leem, que a expectativa do povo ali de Jerusalém, da Judeia, era que Jesus, quando estava indo para Jerusalém, sentado no jumentinho, ele entrasse e se tornasse o rei de Jerusalém, e a partir dali o Messias ia governar toda a terra através de Jerusalém. E aí, quando Jesus morre, eles ficam frustrados, totalmente frustrados, porque aquele sonho da restauração de Israel com a figura messiânica tinha ido embora. Então aquele cara que tinha ressuscitado pessoas, que tinha curado pessoas, que tinha multiplicado o pão, que tinha parado a tempestade, ele com certeza era o Messias. Mas aí, quando ele vai para Jerusalém, ao invés dele reinar ali naquele lugar, ele vai lá e morre. Então, para aquele povo, quando eles veem que Jesus morreu, eles simplesmente têm todos os sonhos deles vão de água abaixo. Toda a expectativa de um reino glorioso se esvai. E você vai ler lá no final do livro de Lucas que eles simplesmente começaram a estar ali em Jerusalém com medo. Então, quando Jesus morre, eles se reúnem e se escondem na casa dos irmãos, com medo dos sacerdotes e do pessoal de Roma, depois da morte de Jesus. Então, quando Jesus morre, eles ficam amedrontados. É como se a esperança messiânica tivesse ido embora. E aí, o livro de Atos também, o final dos livros dos evangelhos, também vai explicar um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Mas o livro de Atos ele vai dar uma perspectiva melhor do que é a obra de Jesus Cristo. A melhor perspectiva da obra de Jesus Cristo não está nos evangelhos, vai estar no livro de Atos, porque o livro de Atos vai explicar agora como flui todo o ensinamento de Jesus. Então Jesus ensinou aos apóstolos
coisas e coisas para algum motivo. Só que a gente não conseguia ver nos evangelhos o porquê Jesus estava ensinando aquilo. E a gente vai perceber a partir de agora no livro de Atos. No versículo 1, ele fala assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quando aqui você lê que ele está dizendo assim, ó, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, as pessoas vão fazer referência desse livro junto com o Evangelho de Lucas, porque no início do Evangelho de Lucas, ele fala, escrevi esse tratado, ó excelentíssimo Teófilo. Já em Atos ele fala, escrevi esse tratado, ó Teófilo. O que quer dizer aqui? Que é muito provável, toda a igreja entende assim, que o livro Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas, o mesmo que escreveu o terceiro evangelho. Então, quando você acaba de ler Lucas, se você quiser dar uma continuidade de pensamento, você pularia João e ia para Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos é o segundo livro na qual Lucas escreveu, que a gente tem acesso pelo menos. Interessante que aqui ele não fala de excelentíssimo Teófilo, e sim ó Teófilo. Então é provável que Lucas tenha começado a se relacionar de maneira cada vez mais íntima com esse antigo, Anteriormente ele chamava de excelentíssimo e agora de Teófilo, como se Teófilo se tornasse um irmão em Cristo e agora simplesmente um parceiro, não mais um chefe, não mais um senhor, não mais um contratante, mas agora um irmão. Então ele tira o excelentíssimo e coloca ó Teófilo. E aí é como se explicasse que Teófilo agora fosse o irmão da fé depois de ter se convertido lá com Lucas. Isso é só apenas uma suposição. E aí ele fala, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lembrando que quando você lê, não só na Bíblia, mas em qualquer lugar, nem sempre que você lê tudo ou todas as coisas, é tudo ou todas as coisas. Existe no português uma palavra para explicar isso, que é hipérbole. É quando você aumenta, você coloca como se tudo aquilo fosse, mas você só está dizendo que a maioria daquilo é. Então, você fala assim, todo mundo foi na festa. A gente sabe que não foi todo mundo na festa, mas as pessoas que a gente estava contando foram à festa. A gente fala assim, todo mundo na igreja pulou. Provavelmente ficou uma pessoa lá que não pulou, mas quando você fala todo mundo, você está só expandindo o entendimento. Por que é importante falar isso? Porque Lucas não tinha dinheiro, não tinha pena, não tinha papel para escrever todas as coisas que Jesus fez. Então ele está meio que dizendo que o que era importante, o que faz sentido para o nosso entendimento, ele escreveu. Isso nos ajuda a entender como ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então às vezes você vai ler lá os evangelhos e você não entende algumas coisas. É porque não era necessário estar escrito aquilo ali. Você fala assim, por que não está? O que aconteceu na infância de Jesus, do 1 ano até o 12 e do 12 até o 30? Se não está escrito, Jesus entendeu que não é necessário para nós. O que está escrito é necessário para nós. Por isso que todas as coisas foram escritas. Porque foi escrito o que é necessário para nós. Amém? Aqui estamos fazendo uma introdução, porque a gente vai falar agora da certidão de nascimento da igreja. Então a igreja vai nascer de fato, em Atos capítulo 2. Mas todo o plano da igreja vai ser explicado em Atos capítulo 1, do versículo 1 a 11. O plano da igreja vai ser explicado aqui, e eu quero que vocês fiquem comigo para a gente entender um pouco melhor o que é a igreja de Deus. Às vezes você se converteu, falaram para você que se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. Quando você se batizou, disseram que agora está selado a sua salvação, mas talvez não te explicaram o que é a igreja de Deus. Então hoje eu queria, com os poucos minutos que me restam, essa missão de explicar o que é a igreja. No versículo 2 diz assim: até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então Lucas está mostrando que o primeiro livro que ele escreveu, ele foi do nascimento até Jesus subindo. Só que agora a gente vai ver um pequeno detalhe de Lucas que aconteceu antes de Jesus subir. Então no livro de Atos termina,
No livro de Lucas, termina com Jesus subindo assunto aos céus. Mas aqui a gente vai ter um pedaço de uma conversa de Jesus ainda aqui na terra. E aí ele fala: o primeiro livro que eu escrevi foi até Jesus ser levantado às alturas, e ele deu alguns mandamentos para os seus apóstolos. E a partir de agora, Lucas vai escrever o que esses apóstolos fizeram ao passar do tempo, né? Então Lucas vai escrever desde da subida de Jesus até a chegada de Paulo lá em Roma. Então ele está meio que fazendo uma apresentação para Teófilo do que Jesus fez na terra e do que Jesus fez no céu. Então o livro de Lucas é o que Jesus fez na terra, e o livro de Atos é o que Jesus fez a partir do céu. Então ele deixa claro que ele vai trabalhar esses dois pontos. No versículo 3 ele fala: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Depois de ter padecido, ou seja, Jesus sofreu, Jesus, como nós sabemos, foi crucificado, e depois de ter sido crucificado, o que é que aconteceu? Eu já fiz uma breve introdução, mas agora a gente vai voltar. Jesus, ele foi crucificado, Jesus, ele sofreu perseguição, Jesus morreu. Aí o povo todo se dispersou. Agora imagine eu e você crendo que Jesus ia voltar, e aí quando ele volta mesmo, a gente vê ele de novo na cruz. Não seria escandaloso? Seria, e foi para os judeus. Porque assim como para os judeus, quando o Messias veio e ele morreu, para os judeus aquilo foi algo totalmente fora da mentalidade deles, da mente deles. Quando o Messias viesse, eles iam reinar. Então, o que está nesse momento, no início aqui do livro de Atos, o que está forte no coração desse povo, simplesmente é a dúvida. Será que a gente creu na pessoa errada? Será que nós cremos de fato daquele? Será que Jesus era só mais um mago, mais um feiticeiro, mais um bruxo? Será que Jesus era um engano? E aí, quando Jesus morre, acreditem, é isso que fica no coração deles. É tanto que quando Jesus ressuscita, nas primeiras aparições, ele fala: toquem em mim para que vocês saibam que eu não sou um fantasma. Aí Tomé diz assim: eu só vou acreditar se eu puder tocar. Aí Jesus fala: Tomé, Jesus nem estava lá com Tomé. Aí Jesus fala: Tomé, toca aqui. O que está dizendo ali é que estava todo mundo não crendo que Jesus ressuscitou. Agora que a gente lê a Bíblia está fechada, bonitinha, olha que capa bonita, bonitinha, fica parecendo o quê? Fica parecendo que o pessoal, quando Jesus morreu, estava todo mundo assim, daqui a pouco ele ressuscita e vai estar tudo bem. Daqui a pouco está tudo ótimo. Não, eles estavam totalmente tensos com aquilo, estavam totalmente preocupados com aquele fato. Então, Jesus fica 40 dias provando àquele povo que ele é real. Então, toda vez que alguém podia ter alguma dúvida, Jesus aparecia e falava: não, peraí, eu não disse que ia ressuscitar. Eu aqui de novo. Eu toco aqui. Tomé, é a 5ª vez que você está tocando, Tomé. Na questão de que Jesus estava ali provando para o povo que ele ressuscitou. Então, alguém poderia falar assim: rapaz, os apóstolos estavam tão querendo que aquele plano fosse verdade, que eles inventaram uma historinha. Então, alguém pode dizer assim: não, Galdino, o que é que aconteceu? Alguém dizendo que Jesus não ressuscitou, né? Não, Galdino, o que é que aconteceu? Quando Jesus morreu, o povo ficou desolado e eles inventaram uma história para consolar o coração. Aí o Lucas está dizendo: não aconteceu isso. Por 40 dias, Jesus veio e ficou falando sobre a ressurreição, sobre as coisas do reino, agora totalmente influenciado pelo poder do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês que a nossa fé, a fé cristã, se baseia exclusivamente no fato de que Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo que a gente está falando aqui é balela. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todos os esforços missionários eram mentira. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente estava simplesmente crendo em um mágico, em um bruxo, em um feiticeiro. Por quê? Porque seria tudo baseado em engano. Mas a nossa religião, a nossa fé, a fé que professamos é que Jesus Cristo ressuscitou.
Então, isso tinha que estar muito forte no início da igreja. E aí eu quero começar explicando a vocês que, se você não pondera na sua vida o fato que Jesus Cristo ressuscitou, você não tem ponderado a veracidade da sua fé. Como eu falei que para entender toda a igreja, você vai precisar pelo menos ler ali capítulo 1, do verso 1 a 11 do livro de Atos. Então toda a igreja vai ser explicada nesse texto. A primeira coisa que é base para esse texto é: toda a igreja só existe porque Jesus ressuscitou. Essa vai ser a minha, a sua esperança para fazer muitas coisas que outras pessoas não fariam. Então, Galdino, por que você saiu da sua casa e foi pregar o evangelho em outra cidade, em outro país? Não foi porque eu achei bonito, não era porque era glamuroso, não era porque eu ganhava muito por causa daquilo, não, é porque Jesus Cristo ressuscitou e me comissionou para isso. Por que vocês vêm aqui mais cedo para ensaiar para o momento de louvor? Eu espero que não seja com sentimento de show, mas porque Jesus Cristo ressuscitou. Porque nós nos reunimos à madrugada para orar, porque Jesus ressuscitou. Porque eu oro pelo meu inimigo, porque Jesus ressuscitou. Porque eu dou oferta ou esmola ao pobre, porque Jesus ressuscitou. Porque eu tiro 10% do meu salário para ajudar na obra de Deus, porque Jesus ressuscitou. Todas as respostas que a igreja pode dar vai começar na frase: porque Jesus ressuscitou. Quando eu e você entendemos isso, e eu espero que você entenda isso, muitas das nossas reclamações não fazem mais sentido. Você não está aqui na igreja por causa de mim, por causa da equipe pastoral. Você não está aqui na igreja porque é bonito. Você não está aqui na igreja porque é belo. Você tem que vir, todas as vezes que você vir nessa igreja, você tem que colocar no seu coração: eu estou indo lá porque Jesus Cristo ressuscitou. Isso tem que ser algo forte no seu coração. Às vezes a nossa fé de que Jesus Cristo ressuscitou é uma fé distante, como se falasse assim: não, isso a gente sabe que ele ressuscitou, mas como isso influencia na sua vida? Como você pode dizer assim: ó, eu estou vivendo isso aqui porque Jesus Cristo ressuscitou? Será que você já chorou e já deu vontade de chutar tudo, chutar o balde, sair? Eu não quero mais nada, não quero fazer mais nada. Ó, se vier falar comigo ainda eu vou gritar, vou xingar, vou falar mesmo. Aí quando você está aquele alto estresse, o que vai te ajudar é você lembrar que Jesus Cristo ressuscitou. Ele não está morto, Ele está vendo, e Ele está te vendo, Ele está com você, Ele está sendo o seu parceiro, Ele sabe das suas necessidades, Ele não está no túmulo, Ele ressuscitou. E essa é a base da nossa fé. No versículo 4, vou falar um pouco mais alto. No versículo 4, está escrito assim, ó: e comendo com eles, deu-lhe esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Não se afastem de Jerusalém. Irmãos, esse pedido aqui, ele é um pedido... Me ajude, Deus. Vou beber água. Obrigado pela chuva, Senhor. Amém. Vou continuar ainda assim. Vou continuar. O texto fala: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Por que não se afastem de Jerusalém? Irmãos, Jerusalém é a cidade de Deus. Deus, ele tem a Jerusalém como a sua cidade. Quando Deus olha para a terra, e ele pensa onde ele vai morar, ele vê Jerusalém. Quando você vai lá no livro de Gênesis, quando aparece Melquisedeque, o homem que é maior do que Abraão, ele é rei e sacerdote de Jerusalém. Lá está escrito Salém, mas é Jerusalém. Quando você vai ver Davi levantando o reino do Messias, ele coloca o trono dele em Jerusalém. Quando Jesus vai morrer, ele morre ali nas imediações de Jerusalém. Então ele está dizendo que o plano de Jesus se cumpre em Jerusalém. Jerusalém é onde o plano de Jesus se cumpre. Mas aqui tem uma coisa mais maravilhosa ainda.
lembrando que esse texto está mostrando como é a igreja, é onde Jesus sofreu que a bênção virá. Jesus sofreu em Jerusalém e é ali que a promessa se cumprirá. É por causa do sofrimento em Jerusalém que será derramado a promessa em Jerusalém. É a mesma coisa na igreja. Acreditem, é aonde você sofre que Deus vai derramar a bênção. Jerusalém tem algo de especial muito grande, porque as promessas do povo de Israel serão cumpridas ali. Mas isso aqui também está nos ensinando uma coisa maravilhosa. Jesus, ele vai derramar a bênção dele no mesmo lugar que ele teve que sofrer. Irmãos, vocês e eu não fomos convidados apenas para crer em Jesus. Nós fomos convidados também para sofrer pelo nome dele. Eu sei que você não gosta de ouvir isso. Quem é que gosta de ouvir isso, pelo amor de Deus? Mas não fuja do sofrimento que te é proposto. Talvez você fale, eu não aguento mais. Não fuja do sofrimento que te é proposto, porque essa é a marca da igreja. Quando você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o que os apóstolos mais fizeram foram sofrer pelo nome de Jesus. O que mais aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos foi eles sofrerem pelo nome de Jesus. Mas Lucas escreve de uma maneira que parece que o sofrimento não existe. Está difícil? Estão me escutando? Lucas escreve de uma maneira que parece que o sofrimento não existe. Mas quando você for ler de fato, o que eles estão fazendo ali é sofrendo. Eles estão sofrendo pelo nome de Jesus Cristo. Eles estão padecendo pelo nome de Jesus Cristo. Eles estão morrendo pelo nome de Jesus Cristo. Eles estão perdendo as famílias pelo nome de Jesus Cristo. Eles estão perdendo os bens pelo nome de Jesus Cristo. Mas como eles estão em completa alegria, aquele sofrimento parece que não está ali. Como eles estão alegres por sofrer pelo nome de Jesus, parece que aquele sofrimento não está ali. Então eu e você olhamos para o livro de Atos e vemos Pedro curando com a sombra, Paulo curando com lenço, o Espírito Santo descendo, e a gente esquece de ver Paulo sendo perseguido, Paulo sendo apedrejado, Pedro sendo perseguido, Pedro sendo preso, Pedro apanhando, João apanhando, as pessoas empurrando eles para fora de onde eles estão, as pessoas perseguindo eles, as pessoas morrendo, Tiago sendo assassinado. A gente esquece de ver isso, porque a igreja foi chamada para sofrer pelo nome de Jesus. E é por isso que Jesus fala: não saiam de Jerusalém, porque a sua bênção virá no lugar de onde eu sofri. A nossa bênção virá de onde o sofrimento de Jesus está em nós. Por isso que Paulo fala que as momentâneas tribulações não se comparam com o peso da glória que há de vir. É por isso que o escritor de Hebreus fala: não reclamem, porque no seu sofrimento por Jesus, vocês não deram ainda até o sangue. Irmãos, nós precisamos lembrar que a base da igreja é o sofrimento pelo nome de Jesus Cristo. Jesus, para nos salvar, precisou entrar em extremo sofrimento. Eu quero te perguntar, aonde é que está a vitória de Jesus? Na cruz. O lugar que Jesus foi coroado na terra foi na cruz. O lugar onde Jesus foi mais profetizado na Bíblia foi na cruz. O lugar onde a gente sabe que a nossa salvação está foi aonde? Na cruz. Agora você fala: Deus, eu quero minha vitória. A sua vitória, baseado na Bíblia, é quando você está na sua cruz. É por isso que vocês têm que ficar em Jerusalém, porque foi ali que o sofrimento aconteceu. Então é ali que a promessa virá. Jesus, ele não fez questão de colocar o povo longe da onde estava o sofrimento. Jesus falou muito pelo contrário: vai para onde eu sofri, vai para onde você vai sofrer, e vai para onde o sofrimento vai acontecer.
Então, fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. Eu e você lê assim: vou ficar ali para o poder descer. Mas por que Jerusalém? Porque foi ali que ele sofreu. O ato mais importante da história, foi o sofrimento do homem justo. Não tem nada mais importante na história da humanidade do que Jesus na cruz. Não tem nada mais importante na história da humanidade do que Deus sendo feito homem, morrendo na cruz. Então não tem como a gente pensar a igreja sem entender: eu fui convidado para sofrer. Não tem como eu e você pensar a igreja com esse pensamento megalomaníaco da igreja evangélica de estar tomando tudo para si. Não! O que você tem que entender é que nós somos peregrinos, embaixadores desta terra, e as bênçãos deste mundo não são para nós. Aí você pode pensar assim: mas Jesus virá e reinará. Quando ele vier, aí o reino será nosso. Enquanto ele não vier, toda vez que você foge do sofrimento, você simplesmente está fugindo da sua cruz. E para você ser digno de Jesus, sabe o que você tem que fazer? Pegar a sua cruz e o seguir. Mas nós estamos sendo alimentados várias e várias vezes com palavras, palestras e discursos dizendo: pare de sofrer. Oh, você acha que Jesus vai deixar o seu filho sofrer? Jesus te ama. Se Jesus te ama, não faz sentido você estar sofrendo. Alguém já ouviu isso aqui alguma vez? Alguém já ouviu aqui dizendo assim, ó: nós somos as menininhas dos olhos de Deus. Não tem nada que você ore que Jesus não faça ao teu favor. Irmãos, essa não é a marca da igreja. Aí, você já participou de alguma igreja, dessa ou de qualquer outra, que você teve um sentimento que é normal, um sentimento de perseguição. Meu Deus, Galdino, parece que depois que eu me converti, aí eu estou sofrendo muita perseguição na minha família, eu estou sofrendo perseguição da liderança, eu estou sofrendo perseguição do meu ministério. Parece que as pessoas, parece que elas se juntam para falar mal de mim. Aí sabe o que Jesus fala para você? Bem-aventurados sois vós, quando vocês forem perseguidos pelo nome de Jesus. Irmãos, não podemos esquecer que essa é a marca da igreja. Então é muito difícil para a gente que é cristão olhar para um povo que acha que as bênçãos de Deus é financeira, que as bênçãos de Deus é prosperidade, que as bênçãos de Deus é uma saúde forte. Não, meus irmãos, a nossa bênção, a gente vai chegar lá, é a proclamação do Evangelho. É por isso que quando a gente ora, a gente fala: Deus, que isso faça com que o nome do seu Filho seja glorificado. Por que oramos isso? Porque o que importa é que o nome dele seja glorificado na sua vida, na sua morte, no seu sofrimento, na sua fartura. O que importa é que o nome de Jesus seja glorificado. No versículo 5, ele fala: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora ele vai começar a explicar a promessa. E qual é a promessa? Irmãos, eu já falei aqui várias vezes que a gente lê a Bíblia aparecendo, que a Bíblia está nos convidando a viver um conto de fadas na terra. A Bíblia não está te convidando a viver um conto de fadas. A Bíblia está te convidando, e é o único livro que faz isso, está te convidando para viver a verdade, a realidade. Então, quando você se batizou nas águas, você entrou no corpo de membros da igreja. Não necessariamente da igreja batista, mas no corpo de membros da igreja celestial. Mas, quando você recebeu o Espírito, você foi capacitado para viver o Evangelho. Você foi capacitado para fazer o que é certo. Você foi capacitado para fazer o que é necessário. E aí, quando eu e você andamos no Espírito, nós somos capacitados de operar dons, nós somos capacitados de ter intimidade com Deus, nós somos capacitados para fazer o impossível, nós somos capacitados para sofrer pelo nome de Jesus. Talvez você pode falar assim: rapaz, Galdino só fala de sofrimento. Não sou eu não, me perdoe,
Mas vocês vão ver já já, porque você não pode desassociar a igreja do sofrimento proposto. Porque se você não estiver sofrendo pelo nome de Jesus, alguma coisa está errada. Se você nunca na sua vida, dentro da igreja, teve um sentimento de perseguição, tem algo errado. Agora, se você sente perseguição e foge, isso só prova a qualidade da sua fé. Não fique pensando que você veio para a igreja e vai estar todo mundo, que legal, que bonito, meu Deus. Não é assim que funciona. A igreja, não só aqui, igreja templo, estou falando igreja povo, é o lugar de provação, peregrinação. Então, todo esse sofrimento que você tem passado é para Deus provar se a sua fé está nele mesmo ou não. Agora, se qualquer coisa que acontece você fala, vou largar a igreja, que fé é essa? Então Jesus merece isso de você. Fabiana falou mal de mim, não quero mais, não vou pregar hoje. Ana Lúcia me olhou torto, quarta-feira eu não vou para a igreja. Pastor Márcio foi duro comigo, eu vou sair da equipe pastoral. Pelo amor de Deus, o valor de Jesus Cristo não está nisso, e a gente pensa que está nisso. Então, para entender a igreja, você precisa entender que o sofrimento que é proposto para você é a cruz que ele pediu para você seguir. E aí você pode falar, Galdino, difícil é esse discurso, mas é por isso que vocês receberão o Espírito Santo. Aí as pessoas, ainda com a mentalidade judia, falando assim, peraí, estou entendendo, Jesus. Jerusalém, naquela época, a gente pensou que o Senhor ia se assentar, e o Senhor não se assentou. Mas agora o Senhor está explicando a gente que a gente vai receber o Espírito Santo. Eu acho que na mente deles, acho que eu estou entendendo o que Jesus está dizendo. Ele sofreu, agora está ressuscitado aqui entre nós. Jesus ressuscitou e ele vai sentar na cadeira. A gente vai ser batizado no Espírito Santo, e o mesmo poder que Jesus tem, a gente também vai ter. Então agora nós fazemos parte do reinado do Messias. Aí no versículo 6, baseado nesse pensamento, eles falam, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Irmãos, olha como esse povo estava precisando muito do Espírito para entender a palavra de Deus. Eles não estavam pensando em anunciar Jesus Cristo. Eles não estavam pensando em fazer Jesus Cristo ser conhecido em toda a terra. Sabe o que eles estavam pensando? Preste atenção no pensamento do texto. O texto está dizendo, Jesus está dizendo, olhe, vocês fiquem em Jerusalém, que a promessa vai se cumprir de receber o batismo. Então na mente dele eles estão dizendo assim, rapaz, se a promessa vai se cumprir e a gente vai receber o batismo, é agora que a gente vai reinar. Então a pergunta deles é tipo assim, será que é agora que o reino celestial do Messias vai vir para a terra? Na mente deles, a igreja, e na mente de muita gente, a igreja é o lugar onde Deus faz a vontade dele, e como somos os filhos dele, todo mundo tem que se submeter a nós. Na minha e na sua mente, muitas vezes a gente fala assim, não, se Deus é Deus e nós somos os filhos dele, o melhor concurso a gente tem que passar. Não é não? Eu sou filho de Deus, e Deus, eu tenho um espírito, então o melhor concurso é meu, eu tomei pela fé. Ou se não, fala assim, rapaz, eu fui para uma entrevista de emprego, e como eu sou filho de Deus, eu sei que essa bênção é minha, tomei pela fé. Não, eu vou me candidatar a vereador, e você sabe que Deus está comigo, então se eu ganhar, foi Deus que me deu, tomei pela fé. Irmãos, é o mesmo pensamento desde sempre. É sempre o homem querendo ser parecido com Nimrod, o desejo de governar. E aí Jesus, muito mais astuto que a serpente, Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, rapaz, isso que vocês estão querendo vai acontecer, mas não é agora. Vocês estão com pressa. Rapaz, para que fosse Jesus, né? Na mentalidade de Jesus, para que fosse me dado um nome que está acima de todo outro nome, para que toda língua confesse e todo joelho se dobre, dizendo que eu sou o Senhor para a glória de Deus Pai. Para que isso acontecesse comigo, sabe o que teve que acontecer também? Eu tive que deixar de ser Deus
virar homem, tomar formato de servo, e servo até a morte e morte de cruz. Então, para a glória de Jesus acontecer, ele precisou sofrer. Para Jesus ser chamado de Deus dos deuses, Senhor dos senhores, ele precisou ser o mais vil entre os homens. Para que ele pudesse se transformar no ser glorioso, a nossa imagem, ele precisou se tornar o ser mais desprezível à nossa imagem. Então esse povo está pensando, agora que Jesus, que você sofreu, a gente fica com louro. Agora que você sofreu, a gente fica com reino. Agora que você sofreu, a gente vive bem. E Jesus fala, não entendeu nada. Sabe por que não entendeu nada? Porque aí é a frase do Evangelho. Irmãos, a frase da salvação é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a frase do Evangelho está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins de Samaria, até os confins da terra. Se você não sabe esse texto, vou te pedir, pega a sua Bíblia, grifa lá Atos 1:8 e fica repetindo esse texto a vida toda, até você poder fechar a Bíblia e falar, eu sei o que está em Atos 1:8. O que é que está em Atos 1:8? Vocês receberão poder que virá sobre vocês pelo Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, até na Judéia, Samaria, aos confins da terra. Essa é a palavra do Evangelho. E entender a palavra do Evangelho vai entender, agora vai coroar o que é a igreja. E o que é a igreja? Tem mais duas coisas para a igreja. Agora, primeiro, a primeira parte da igreja é Jesus colocando na mente deles que eles estão sendo chamados para sofrer como ele. A segunda é o que vai acontecer durante esse processo. Então, para aquele povo, quando Jesus fala, eu vou batizar vocês com o Espírito, na mente deles, eles, pronto, a promessa chegou, o reino chegou. Aí Jesus fala, não, vocês, antes do reino chegar para vocês receberão poder. Glória a Deus, recebemos poder do Espírito Santo. Glória a Deus, temos o Espírito Santo, temos Deus em nós. Para quê? Para ser minhas testemunhas. E eu e você, quando lê testemunha, a gente pensa em juízo, a gente pensa naquele cara que vai dizer assim, ó, Jesus ressuscitou, eu estou testemunhando que Jesus ressuscitou. Mas você sabe qual é a palavra que Jesus usa aqui nesse texto? Vocês receberão poder para serem meus mártires. Testemunho na Bíblia quer dizer mártir. É por isso que quando Pedro, João e os apóstolos, eles são açoitados no Sinédrio, eles falam, nós estamos felizes porque nós fomos achados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. É por isso que o relato da história diz que Pedro preferiu morrer de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de sofrer da mesma maneira que Jesus sofreu. É por isso que você vai ver que na história o que está comprovado é que só João não morreu de morte violenta, porque todos eles foram convidados para ser mártires. E aí talvez quando te convidaram para você ser cristão e falou que você ia se batizar, você ia falar assim, ó, a partir de agora a sua vida vai mudar. Tudo que é bom vai chegar para você. Minha filha, agora Deus está do seu lado, tudo que você precisar Deus vai te dar. Se falaram isso para você, me perdoe te dizer, mas mentiram para ti, porque o Evangelho não é sobre isso. Uma coisa é, quando você estiver com Deus, você vai estar com a plena alegria do Espírito. Então você vai sofrer, acabando o sofrimento, você vai levantar rindo, dizendo, glória a Deus por isso. A promessa da igreja não é o não sofrimento, é a alegria enquanto você estiver sofrendo. Agora pense, se você não já conheceu alguém que deixou de ir para a igreja porque alguém não cumprimentou ele direito. Você não já conheceu alguém que deixou de congregar porque um líder falou de algum jeito. Vê se você não já conheceu alguém que parou de falar com o irmão porque aquele irmão fez uma fofoca com ele. Que nível de fé é esse? Sabe que nível de fé é esse? O que não entendeu que o Evangelho é sofrer pelo nome de Jesus. Aí você pode dizer assim, Galdino, mas isso não é fácil. É por isso que recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo.
nós, igreja, somos capacitados para fazer o impossível quando recebemos o Espírito Santo. Porque por mim e por você, muitas coisas a gente não faria. Muitas coisas eu e você não faríamos. Quem aqui gosta de perdoar, meu irmão? Ninguém. A gente sabe que o que a gente quer é distância de quem nos feriu. Mas você tem o Espírito Santo para ir lá e perdoar. Quem aqui gosta de lidar bem com aquela pessoa que você sabe que está na falsidade contigo? Ninguém, irmãos. Mas você recebeu o Espírito Santo para testemunhar. Todo esse sofrimento que te é proposto, que em algum momento você escutou algum líder aí falando que você não foi chamado para sofrer, me perdoe, mas não é isso que essa palavra fala. Em 1 Pedro está tratando o fato de que quão glorioso é sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Melhor é quando você sofre pelo bem do que quando você sofre pelo mal, porque sofrer você vai. O livro de Hebreus fala, rapaz, vocês não deram ainda até o sangue. Filipenses fala, vocês não foram convidados apenas para crer, mas também para sofrer. E se você conseguir se alegrar no sofrimento, no dia do churrasco, meu amigo, vai ser muito fácil você estar feliz. Se você consegue se alegrar quando você não passa no concurso, no dia que você passar, vai ser fácil. No dia que você for traído, você olhar para a palavra e falar, bem-aventurados sois vós, e você se sentir bem-aventurado, quando você descobrir que aquela pessoa era uma pessoa sincera contigo, vai ser fácil, porque você foi capacitado para não viver mais pelas circunstâncias, mas viver pelo poder do Espírito. No versículo 9, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Irmãos, agora aqui é a ironia desse texto. Imagine, lembrem-se que esse povo está com a mente de que Jesus é o Messias e ele vai reinar em Jerusalém. A mente desse povo é isso. Jesus é o Messias e ele vai reinar em Jerusalém. Jesus acaba de dizer para eles, olha, vocês agora vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, vocês agora vão ser meus, vocês fazem parte do meu exército. Jesus acaba de falar isso, eles ali com a mente falando, rapaz, o que é sofrer por ele? O que é ter esse poder? O que é ter essa promessa? Será que o reino é agora? Na mente dele está acontecendo tudo isso. Jesus vai sentar no trono, ele vai ser o rei, a gente faz parte do reinado dele. Lembrem-se que João e Tiago falaram assim, Jesus, quando você se sentar, deixa que um se assente à direita e outro assente à esquerda, porque eles estavam pensando, Jesus se assenta em Jerusalém e nós fazemos parte do reinado dele. Está tudo isso na mente desse povo e Jesus começa a subir. Jesus começa a subir. E aí a esperança de que eles agora vão ser generais, oficial do exército. Estou até querendo saber qual vai ser minha patente. Não sei se eu serei general, não sei se eu vou ser conselheiro do rei, não sei se eu vou ser o copeiro do rei. Eu sei que eu sou amigo de Jesus, estou perto dele. Aí Jesus começa a subir. Aí os apóstolos falam, peraí, está indo para onde? Está indo para onde? Peraí, a promessa de que o nosso reino, que o Senhor ia sentar no trono de Davi, que o reino ia ser posto agora, está indo para onde? Aí Jesus subindo. E aí, quando Jesus está subindo, imagine a cara de decepção de quem achou que ia ser general, de quem achou que ia ser conselheiro do rei, de quem achou que ia comer o melhor dessa terra, de quem ia ser colocado como cabeça, não por cauda, da menininha dos olhos de Deus, vendo Jesus subindo assim, Eles ficam tão atônitos, que Deus tem que mandar um anjo para lembrar, ei, volta aqui. Aí o anjo fala, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo que vocês viram subir. O que é que o anjo está dizendo? Meus filhos, eu sei que vocês pensaram que o reino era agora, mas esse que está subindo, o reino dele, só pode vir quando ele voltar. E o que é que acontece entre a ida e a volta? Recebereis poder do Espírito para ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então talvez, no seu coração, o que você quer é passar no concurso.
Talvez no seu coração, o que você quer é ser aclamado como excelente obreiro. Talvez no seu coração, o que você quer é aplausos da sua liderança. Talvez no seu coração você quer riqueza. Talvez no seu coração você quer quitar o seu carro. Talvez no seu coração você quer a fama desse mundo. Mas a única coisa é proposta para você: ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, quando eu falei que esse texto explica o que é a igreja, é para que a gente tire um monte de coisinha que foi colocado na nossa mente. Então, talvez você não ache mesmo que com Jesus você vai parar de sofrer, mas você lá no seu fundinho do coração acha que esse mundo aqui tem coisas para te oferecer. Talvez lá no fundo do seu coração você ainda ora dizendo: Deus, eu preciso experimentar o melhor dessa terra. Talvez lá no fundo do seu coração você ainda acha que essa vida aqui vai te oferecer alegria, mas o que a igreja foi baseada no fato de que o homem justo sofreu. A igreja foi baseada no fato de que os homens que queriam reino receberam uma palavra, e a palavra que eles receberam é: vocês serão os meus mártires. E talvez, dentro dessa perspectiva, você não está percebendo o que é essa igreja. E é por isso que qualquer pregador chega a ser até repetitivo. Com certeza você já ouviu alguém falando: rapaz, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia e evangelizar. Não sei se você propôs no seu coração evangelismo esse ano. Não sei se você entendeu que servir a Jesus Cristo nesta terra, aqui nesta terra, não estou falando que vai ser para sempre isso, nesta terra não é para sua felicidade. Talvez você não entendeu que servir Jesus Cristo aqui não é para que você esteja em pompas, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, meus irmãos, a igreja foi, e isso só está em Atos 1:11, essa é a certidão de nascimento da igreja. Tudo que você precisa saber da igreja está aqui, porque o que você vai ver posterior a isso é essas palavras se cumprindo. Então, quando você vê lá Tiago sendo assassinado, você vai falar assim: ele foi testemunha. Quando você vê Estevão sendo assassinado, eles foram testemunha. Por que as pessoas não queriam andar com Paulo? Porque falavam assim: esse não é o que perseguia a igreja? Então, talvez não ficou claro para você, porque a gente vê Paulo já convertido. Mas aquele povo tinha medo de Paulo. E por que eles tinham medo de Paulo? Porque a tia dele foi assassinada. Porque a prima dele foi arrastada. Porque naquela época ali teve um apóstolo que amarraram o pé dele no cavalo e bateram no cavalo, e o cavalo foi andando e as costas do apóstolo foi sendo rasgada até que ele morreu. Então talvez o evangelho, do jeito que a Bíblia está dizendo que é, não foi te pregado de maneira tão aberta. Então, quando a gente fala sobre batalha espiritual, quando a gente fala sobre evangelismo, quando a gente fala sobre pregação da palavra, na sua mente pode estar parecendo assim: rapaz, se der tempo na minha agenda, eu saio para evangelizar. Talvez na sua mente está falando assim: rapaz, se eu conseguir terminar as minhas coisas aqui dentro de casa, eu saio para evangelizar. Talvez na sua mente está fazendo assim: rapaz, se eu conseguir terminar de fazer o almoço, eu paro para orar. Mas esse não é o evangelho que nós estamos pregando. O evangelho que nós estamos pregando é que ele foi e deixou uma missão para você. Você tem uma missão. A sua missão não é enriquecer na terra. A sua missão, e me perdoe de falar isso, não é ter uma família próspera na terra. A sua missão, me perdoe de dizer isso, não é ter um nome célebre na terra. Isso aí é coisa de Nimrod. É Nimrod que é isso. A sua missão é ser testemunha. A sua missão é sofrer pelo nome de Jesus Cristo. A sua missão é: tome a sua cruz e o siga. Quando isso ficar no seu coração, de maneira muito bem sedimentada, ficar muito bem enraizada, ficar muito bem intrincada no seu coração, acredite, você terá muito poucas crises. Muito poucas crises você terá. Sabe por quê? Porque enquanto você está pensando em não vir domingo para o culto, a sua prima está indo para o inferno. Enquanto você está pensando que aquela palavra de Galdino foi dura ao meu coração,
o seu tio está indo para o inferno. Enquanto você está pensando, rapaz, meu Deus, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou comer? Tem pessoas indo para o inferno. E a única coisa que consegue tirar as pessoas do inferno é a pregação da palavra. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso convite. Meus irmãos e minhas irmãs, nós lemos agora aqui Atos 1, do verso 1 ao verso 11. E eu tenho dito aqui nessa pregação que esse é a certidão de nascimento da igreja. É aqui que tem todas as informações sobre a igreja. Talvez não te foi apresentado essas informações dessa maneira. Talvez você pensou que a igreja é como foi pregado muito pela teologia da prosperidade, que é o lugar da bênção de Deus. Só que eles não mentiram, eles só mentiram que era a bênção. Porque a bênção de Deus, espero que vocês saibam disso, é a sua salvação e a presença de Jesus. Não é o que te venderam, não é carro novo, não é casa nova, não é essa felicidade que você vê comercial de margarina. Não, não é isso. Sabe qual é a minha bênção? A minha bênção é perdoar quem me ofendeu. A minha bênção é estar bem com quem me faz mal. A minha bênção é ser bênção na vida do meu irmão. A minha bênção é ser generoso. A minha bênção é poder compartilhar o que eu tenho. A minha bênção é não ter pobres perto de mim. A minha bênção é ter uma palavra que as pessoas gostam de ouvir, porque elas entendem que Jesus está falando com ela. A minha bênção é conhecer profundamente a palavra de Deus. Essa é a nossa bênção. Qualquer coisa que não gira em torno disso aqui, você pode entender, te enganaram. Qualquer coisa que não gira em torno de viver para Jesus Cristo como só Ele importasse, qualquer coisa que não tenha a ver com isso, te enganaram. Se você está achando que o Evangelho é um meio de você enriquecer, te enganaram. Se você está achando que o Evangelho é um meio para que você fique famoso, te enganaram. Se você está achando que o Evangelho é um meio para as pessoas se submeterem a você, te enganaram e muito. Porque bem-aventurados sois vós, quando pelo meu nome vocês forem perseguidos. Quando as pessoas te atacarem pelo meu nome. Bem-aventurados sois vós, quando pelo meu nome vocês forem expulsos das sinagogas. Vocês forem expulsos das cidades. Bem-aventurados sois vós, quando na sua fome você ser suprido por Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vocês sofrerem pelo nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, longe de mim querer que vocês sofram. Longe de mim querer que vocês sofram. Mas o que eu quero é que vocês queiram sofrer pelo nome de Jesus. Fiquemos de pé.